Uma excelente noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse resumão da semana 9 da mentoria O Jogo da Vida. E aí, como é que está você? Está conseguindo cumprir com as tarefas da semana? Vamos chegando, pegando o caderno e a gente vai fazer um bom resumo aí da semana 9 da mentoria O Jogo da Vida. Uma excelente noite para você. Vamos já compartilhando a live com as pessoas para que a gente possa anotar muitos códigos para começar a nossa semana e revisar tudo aquilo que a gente leu, viu, assistiu. Uma excelente noite para todos aí que estão chegando. Vai pegando o caderno, a gente hoje vai começar fazendo o resumo da mentoria de segunda-feira, onde a gente falou sobre aprendizado. A gente viu os códigos do aprendizado. Então, o primeiro código que eu quero que você anote é esse aqui, ó. Para que você domine uma habilidade, é preciso 300 horas de prática. Então, já começa anotando esse código poderoso aí. Para que eu tenha domínio sobre alguma habilidade, eu preciso de 300 horas de prática, tá? Quanto maior o aprendizado, maior o repertório. Esse é um outro código que você vai anotar. Por isso que na mentoria O Jogo da Vida tem um livro por semana para ler. Porque quanto mais a gente ler, maior vai ser o nosso repertório. Qual é a sua média de livros aí? Quantos livros você quer ler esse ano? Coloca uma meta. Quem está na mentoria vai ler 52 livros no ano. É possível, Bruno? Sim. Basta você dominar a habilidade de ler o livro. Quando a gente vai começar a ler, a gente vai indo devagar, a gente quer ler tudo perfeitinho, de capa a capa. Quando a gente vai desenvolvendo a habilidade de ler, se você já passou mais de 300 horas lendo, você já dominou a habilidade de ler. E você tem vários macetes, várias estratégias, onde você aprende a ler mais rápido. Então, esse código, quer aprender algo, 300 horas de prática. Anotou isso aí? E cada coisa tem um método. Isso também é importante você anotar. Cada coisa tem um método. Isso é fundamental, a gente aprender o método das coisas. Tudo tem um método. Você dirigir tem um método. E quanto mais você aperfeiçoa o método, melhor você pratica aquela habilidade. Então anota aí, tudo tem um método. Correr tem um método. Comer tem um método. Você já parou para pensar nisso? Andar tem um método. Só que a gente já anda há tanto tempo que a gente nem percebe, que a gente já domina a habilidade de andar. Percebe isso? Respirar, gente, tem um método. A maioria das pessoas respira errado, respira pelo pulmão. Quando o correto é você respirar pelo diafragma. Os bebês, se você olhar, eles respiram correto. Eles levantam o diafragma e soltam. É assim que a gente deveria respirar. Muita gente está muito estressado porque esquece de respirar fundo. Quem está fazendo o boot, que é a mentalização, tem que respirar 3 vezes. Respirar fundo antes de começar. Então, até mesmo respirar tem um método. Então, coloca assim, preciso descobrir o método das coisas. Ok? Outra coisa sobre aprendizado. Eu preciso aprender coisas novas. Aprender coisas novas. Então, anota aí quais habilidades você quer aprender. E habilidade, gente, é o que vai fazer você vender. Você que quer prosperar, quer vender, inclusive, é uma habilidade. Quem já tem mais de 300 horas vendendo, já domina a habilidade de venda. Agora, se você tem 5 minutos de venda, você ainda não domina essa habilidade. Percebe que tudo é prática? Quem já fez mais de 300 horas de live, já domina a live.
Se você já fez mais de 300 horas de direção, você domina a direção. Se você já falou mais de 300 horas em público, você domina o falar em público. Olha só como é que isso é interessante. O aprendizado é pura prática. Então anota esse código aí. Aprendizado é pura prática. Ok? Tem até um ditado que fala: a prática faz o mestre. As artes marciais, se você analisar, é exatamente isso. São horas de prática para você ir da faixa branca para a faixa amarela, vermelha, e aí vai. São horas. Então, para aprender, eu preciso praticar. Você quer aprender a fazer planilha no Excel? Pratique. Busque conhecimento e coloque em prática, porque conhecimento sem prática é igual a água que não usa. Ela vai evaporar e vai embora. Conhecimento que se usa, você está usando a água e isso vai fazer com que mais água seja derramada para você. Então, na mentoria, coloca aí: eu preciso praticar 300 horas para dominar as habilidades que eu quero dominar. Já correu 300 horas? Beleza, você domina. E aí foi falado de 3 zonas. Anota aí: zona de conforto, zona de conflito e zona de conquista. A maioria das pessoas está na zona de conforto. Alguns já entenderam que o aprendizado vem na crise, então estão começando a se colocar em crise. É a zona de conflito para aprender. E a zona de conquista é depois que você pratica essas 300 horas. Tá? Quem está na zona de conforto, 0 horas. Zona de conflito já começou. Passou 300 horas, zona de conquista. Já dominou aquele hábito. É simples, né? Mas não é fácil, porque tem que fazer só hoje. E isso é uma coisa importante. Fazer só hoje. Aprenda a colocar um nome no seu dia. Em vez de ser segunda, terça, coloca: hoje é o dia da gratidão. Hoje é o dia da perseverança. Hoje é o dia da paz. Hoje é o dia da alegria. Isso vai fazer sua mente ser configurada para você ser mais produtivo. Ok? Então, você que está em conflito, é porque você está aprendendo. Aprendendo a ser paciente, aprendendo a ser grato. Precisa de 300 horas, pelo menos, tá? Ah, Bruno, mas 300 horas eu domino? Não, não domina perfeitamente. Você já ganha 1 grau de governo na habilidade. Porque perícia, anota aí, perícias são 10.000 horas. Para você ser perito, não são 300 horas não. Aliás, que são 1.000 horas. 1.000 horas ou 10.000 horas. Mas é hora que não acaba mais, né, gente? Então, vamos colocar agora a nossa vida na prática. 70% do que a gente aprendeu foi informal. Entrou sem a gente perceber. 70% do que a gente aprendeu entrou sem a gente ver. Então a gente precisa questionar aquilo que a gente aprendeu para ver se faz sentido para a nossa vida hoje. Muitas coisas foram faladas para a gente e a gente acreditou, porque eram pessoas de autoridade. Só que para hoje, será que serve para mim? Por exemplo, teve uma pessoa da minha igreja que falou assim: você só pode ler livro de fulano. E aí na hora eu falei: tá bom. E depois eu refleti: peraí, tem vários livros, por que eu vou ler só de fulano? Então tem coisas que te falaram que não faz mais sentido. Lá no 2º grau, meu professor de história falou assim: ou você escolhe o que você ganhar dinheiro, ou você escolhe realizar seu sonho, trabalhar no que gosta. E eu acreditei por muito tempo, até a hora que eu questionei: não, peraí, dá para você trabalhar ganhando dinheiro e realizando seu sonho junto. Teve uma professora na faculdade que falou assim para mim: não leia livros que começam com a palavra como, porque eles não servem para nada. Eu acreditei nela. Só que hoje, quando eu comecei a questionar, não faz sentido. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro fantástico. E ele começa com a palavra como. Então, a gente precisa questionar o que a gente aprendeu
E isso vai fazer a gente desaprender, que é uma habilidade que a gente precisa instalar. Quando eu desaprendo, eu libero espaço para aprender. Anota isso aí. Quando eu desaprendo, eu libero espaço para aprender. Muita coisa a gente não precisa guardar mais, né? Então, a maior arma de aprendizado chama-se perguntas. A maior arma de aprendizado, como a gente está falando de aprendizado, anota isso. Faça perguntas. É a melhor arma para você aprender. Quando você começa a perguntar, mas por que eu estou nessa situação? Por que eu não termino o que eu começo? Começa a fazer as perguntas. É a melhor forma. E em vez de afirmar não consigo, pergunte como eu consigo. Em vez de afirmar não posso, como eu posso fazer isso? Ok? Então, pergunte como. Essa pergunta, como, muda trajetórias. Quando a gente faz a pergunta como para a nossa vida, para as áreas da nossa vida, como eu posso ter uma renda extra? Como fazer 10 mil reais na internet? Como ser um cônjuge melhor? Como treinar melhor meu filho? Como? Então anota, faça vários comos. Essa pergunta, ela mata a prolixidade. Prolixidade é a pessoa que fala sem parar e não chega a lugar nenhum. Então, use a palavra como para aprender. A pergunta do aprendizado chama-se como. É assim que você encontra o que você precisa. Então anota assim, perguntando como eu encontro o que eu preciso. Pergunte como, tá? Então vamos lá. Eu preciso gerar as minhas crises. Eu preciso gerar as minhas crises para destravar. Todos nós temos vários bloqueios, não é isso? Ainda temos. Bloqueio de escassez, de autoimagem, de autossuficiência, de necessidade de aprovação, bloqueio de paternidade. E como é que eu desbloqueio? Aí anota aí 3 passos para desbloquear. Primeiro, se desafiando, porque é no desafio que você encontra os bloqueios. Segundo passo, aprendendo coisas novas. E no conflito, no confronto, a gente identifica vários bloqueios. Tem gente que tem um bloqueio que não consegue falar não para as pessoas. É um bloqueio de querer agradar todo mundo, menos a ela mesma. Então, o que a gente faz? A gente vai falar, eu vou desbloquear desse negócio e eu vou me priorizar. Entende? Então, você vai desbloquear, se desafiando, aprendendo coisas novas e entrando em crise, tá? Quem tem bloqueio de rejeição precisa ativar a aceitação, o autoamor. E isso só vem quando você começa a fazer pergunta, mas por que eu tô com essa crença de não merecimento? Como resolver essa crença? Lembra do como, tá certo? E a vida tá passando, gente. O que a gente está fazendo da nossa vida? Se a gente quiser aprender para valer, se exponha. Essa é uma das melhores técnicas para aprender. Eu já falei da perguntar como, mas quando você se expõe, nosso aprendizado ele multiplica em 10 vezes. A Lud falou, e quem tem bloqueio do medo? O medo é o pai dos bloqueios. Então, para desbloquear o medo, a gente precisa confrontar o medo. Eu já tive medo de dirigir e eu só venci esse bloqueio quando eu confrontei. Tirei a carteira, mesmo assim continuava com medo, entrei para uma aula de direção 8 semanas e fui para a rua com o apoio da minha esposa, inclusive, que foi comigo, foi na cara e na coragem e desbloqueei. Hoje já passei de 300 horas de direção. Mas como eu desbloqueei do medo? Ação positiva de enfrentamento. Ação positiva de enfrentamento. O que a Diana falou também faz todo sentido, que você precisa se sentir amado para que o medo vá embora.
Então eu preciso me sentir amado, tá? E tudo tem um método, tá? Então como desbloquear o medo? Tem um método para isso, e a palavra de Deus vai dar várias direções. Não vos dê espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então quando você governa, o medo não tem espaço. Quando você ama, o medo não tem espaço. Quando você é temperado, moderado, quando você é equilibrado, o medo não chega. Porque é o espírito que Deus deu para nós. Poder, amor e moderação. Ok? Então se exponha. É uma ótima forma de você aprender. Só que a vida está passando. Então o Pablo ele falou, gente, para de viver como se você fosse até os 900 anos. A vida é curta demais para ficar demorando. Então é hora da gente acelerar para remir o tempo de tudo aquilo que a gente perdeu quando a gente não sabia que a gente era bloqueado, quando a gente não sabia que a gente poderia governar a nossa própria vida. Tá certo? Então, resumindo aqui, quem aprende não depende. Por isso que a gente precisa aprender, para não depender. Ok? Aprender vale mais que ganhar. Então, foca no aprendizado, não é em chegar primeiro, é em chegar, em aprender durante o percurso, tá? Se a gente chegar a 120 hoje da live, vai compartilhando aí. Eu vou soltar no final da live um código de mentalização que vai ajudar muito você a mentalizar melhor, tá? Aprendi com a Mel Robbins no livro da semana. Um único hábito pode mudar a sua vida, tá certo? Então vamos lá. Aprender vai doer. Então se aprender vai doer, aí a pessoa quer fugir da dor. É um bloqueio. A pessoa que foge da dor e busca só prazer é um bloqueio de gratificação sensorial. A pessoa só quer prazer momentâneo. A pessoa está bloqueada, ela não pensa nada a longo prazo, nada a médio prazo. Então ela foge da dor. E o que a gente precisa fazer então? Tirar a vida do automático e levar a vida no manual. Bruno, qual a melhor forma de aprender? Modelagem. Anota aí. A melhor forma de aprender é modelagem. Bruno, o que é modelagem? Então, vamos falar. Vamos modelar uma pessoa. Vamos escolher uma pessoa para modelar? Vamos escolher o próprio Pablo Marçal aí para modelar. Então vamos lá. Primeira coisa para modelar. Entender como o Pablo Marçal pensa. Como ele pensa? Ele, se alguém tentar ofender ele já fala, foi o melhor que a pessoa podia dar. E já perdoa instantaneamente, ou tá, nem perdoa porque não se ofendeu, né? Como o Pablo Marçal pensa? Ele pensa que a vida é curta demais, a gente precisa desfrutar doidado. Como ele pensa? Ele acredita que de manhã, acordando cedo, ele consegue ter uma vida muito mais produtiva. Então ele acorda cedo, dorme meia hora depois do almoço e vai até o final do dia, produzindo, desfrutando e transbordando. É isso que o Pablo faz. Pronto, a gente está modelando, observando como a pessoa se comporta. Pablo também toma banho na água gelada. Então, peraí. Como eu posso modelar? Adaptando para a minha vida. Você não aguenta um banho na água natural? Vai diminuindo, vai ficando morno. É aos poucos, é o método para você aprender. E uma hora você chega no banho de água fria. Então modelar é entender como a pessoa pensa, como a pessoa sente, como a pessoa ensina, como a pessoa vende, como a pessoa se comporta numa crise. Modelar é observar alguém e pegar os códigos da pessoa. Nelson Mandela falou assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então ele mostrou que não existe perda para quem está sempre aprendendo. Anota esse código, não existe perda para quem está sempre aprendendo. E a melhor forma de aprender é modelar. Você vai observar a pessoa e vai pegar os códigos ali. A melhor pessoa para modelar? Jesus. Ele tem todos os códigos.
Paulo também, Paulo apóstolo, pegou muito código com Jesus e chegou aonde chegou. Ele fala, imitai a Cristo, imitai, modelar, né? Ele fala, imitai a mim, que sigo a Cristo. Então, quando a gente modela, a gente aprende mais rápido. Uma coisa que a gente demoraria tanto tempo para aprender, basta a gente modelar e acelera o aprendizado. Tá bom? Então, anote isso aí. Quem aprende nunca perde. Acabou de vir esse código aqui, ó. Quem aprende nunca perde. Anote isso aí. Tá certo? Bora compartilhar a live. Ó, mentoria fechada. Então, anota aí 3 coisas que você vai aprender essa semana. E eu vou anotar aqui também. Então anota, vai. O que você vai aprender? Ó, vou aprender a mexer na planilha do Excel. Vou aprender a fazer e-book no Canva. E vou começar a aprender a escrever com a mão direita. Sou canhoto, tá, gente? Beleza? Anota aí 3 coisas que vocês vão aprender. 300 horas de prática te dá domínio. Bora então para próximo resumo, que foi o documentário, que foi repetido, né, gente? Como o cérebro cria. Então eu vou passar mais rápido, tá? Porque a gente já falou sobre esse documentário. Criatividade. A gente não cria nada que não exista já, porque tudo já existe. A gente apenas faz o download de algo que já existe no mundo espiritual. Então, tem filhos que você vai ter, que você vai fazer o download. A criação é isso, fazer download das coisas do alto e baixar aqui na terra. Anota isso. Criatividade é fazer o download das coisas do alto aqui na terra. Tá certo? Ó, Pablo colocou, vai aprender virtualização, palavra de Deus e oratória. Muito bem. 3 habilidades aí para aprender. Criatividade, quanto mais estímulos diferentes você tiver, mais criativo você vai ser. Vou te dar um exemplo muito fácil. Se você prova diferentes comidas, quando você vai criar uma receita, você fica cheio de ideia. Se você ainda não provou novos temperos, sua criatividade está muito baixa na culinária. Ah não, porque para mim é só alho, azeite e sal. Criatividade está fraca. Aí você descobre que existe o açafrão, a páprica, o chimichurri, ou a canela. E vai vendo os temperos, sua criatividade, ó, puf. Você começa a fazer umas receitas assim que, nossa. Então eu estou pegando aqui a receita como analogia para você entender o que é criatividade. Quanto maior o conhecimento que você tiver na área, mais criativo você vai ser. E o documentário deixou bem claro as 3 formas de você ser criativo. Primeiro, cavar mais fundo. Anota isso aqui, ó. As melhores ideias já estão dentro de mim. Eu só preciso cavar. Eu só preciso parar, olhar e vai estar lá. Só que a minha mente precisa estar em paz para eu criar. Se estiver estressado, frustrado, decepcionado, magoado, com raiva, não cria. Somente um coração puro, somente uma mente em paz consegue criar. Então, cavar mais fundo. Bruno, como você sabe que as melhores ideias estão dentro de nós? Sabe como eu sei? Porque Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está aqui. É só acessar. Qual é a senha para acessar o reino? Coração puro. Se não vos tornardes como criança, não podereis entrar no reino dos céus. Coração puro. Bruno, como eu crio um coração puro? Somente Deus pode purificar o coração. Então, quando você conecta na fonte, seu coração começa a se purificar. Deus é absoluto. A palavra de Deus é igual a Deus. Quando você começa a ler a palavra, você vai se purificando. Por isso que é tão importante você ler a palavra de Deus em voz alta, você declarar os salmos, né? Tudo isso vai purificar seu coração. Oração, louvor, adoração, confissão da palavra, tudo isso purifica o seu coração. E com o coração puro, eu acesso o reino que está dentro de mim.
dentro de você. Por isso, e a mente? Precisa guardar a mente também, com pensamentos do alto. E como eu faço isso? Vou te explicar na hora que eu estiver falando do livro. O livro vai ensinar a gente um sistema muito bacana de controlar a mente, tá certo? Então, anota aí. Aprender novas habilidades estimula a criatividade. Aprender novas habilidades estimula a criatividade. Por isso que eu falei, aprenda 3 habilidades e você vai ficar mais criativo, tá? Quem sabe tocar violão tem um nível de criatividade. Agora, quem sabe tocar violão, piano, flauta, já tem uma criatividade muito maior. Por isso que a gente precisa aprender um pouco de tudo. Quem é especialista numa área só é muito bom, só que numa coisa só. Por isso, em vez de ser especialista, seja generalista. Anota isso. Em vez de ser especialista, seja generalista. Aprenda sobre tudo o que faz sentido na prática. Porque se a gente aprender e não praticar, vai ser obesidade mental, tá? Então, aprender sim novas habilidades para que a gente seja mais criativo. Segundo ponto, forçar limites. Para você ser criativo, você vai ter que forçar limite. Thomas Edison, mais de 1000 tentativas antes de descobrir a lâmpada. Einstein, esses cientistas, eles vão testando, eles vão forçando limites. E de repente, quando a mente e o coração estão em flat, ou seja, estão integrados assim no todo universal, alguns chamam de nirvana, os budistas falam isso, né? Alguns chamam de autorrealização, alguns chamam de expansão da mente, expansão da consciência. O importante é entender que quando a gente entra nesse estado, a gente acessa a criatividade, tá bom? E por último, não ter medo do fracasso. Tem um bloqueio que é o medo de errar. Isso foi colocado na escola, nas provas. Foi instalado um medo de errar nos testes e provas que a gente fazia na escola. E a gente ficou com esse medo de errar. E tem gente que até hoje tem medo de errar. E aí juntou com o perfeccionismo. E aí, medo de errar, junto com o perfeccionismo, bloqueou a pessoa inteira. Ela não quer fazer nada. Fica com medo de fazer as coisas. E aqui ele está falando, não ter medo do fracasso. Porque depois, o que é o sucesso? É a soma dos fracassos. Por isso que a gente precisa testar. Veio a ideia? Testa. Ah, eu acho que eu queria fazer uma live 8 horas da manhã. Testa. E valida. Beleza? Então não dá mole, porque a vida está passando. Então vamos viver cada dia como se fosse o último. O livro vai ser... A gente vai falar, um único hábito pode mudar a sua vida, Mel Robbins. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Então é isso, criatividade. Cavar fundo, mergulha dentro de si, força limite. E terceiro, não tenha medo de fracassar. Ó, chegou a 120, eu vou liberar o código da mentalização. Compartilha essa live que a gente vai agora pro livro. Já vamos pro livro agora, pode ser? Livro top, gente, ó, recomendo a todos ler esse livro. De vez em quando, abre alguma parte e lê. Nome do livro, Um Único Hábito Pode Mudar a Sua Vida. Autor Mel Robbins. Vamos falar dele? Então vamos lá. Esse livro, gente, é para desbloquear, tá? O foco nos outros e focar em nós. Esse livro ensina a você estabelecer um relacionamento com você. Qual é a prática que a Mel Robbins fez e que isso destravou? Chega em frente ao espelho e coloca a mão no espelho e se olha. Só isso, ó. Vou fazer a prática que a Mel Robbins ensinou agora. Imagina que a tela é um espelho, vamos lá. Pronto. Você fica se olhando no espelho e você se valida. O nome da prática é High Five, que pode ser traduzido como 5+. Isso daí faz a gente se validar, a gente se valorizar, a gente se amar, a gente se aceitar do jeito que a gente é e não buscar recompensa, não buscar validação dos outros e não ficar esperando os outros nos aprovar, que é outra coisa que fizeram a gente acreditar, que a gente precisa da aprovação dos outros, né? Então,
o que a Mel Robbins está ensinando? As 3 principais necessidades nossas, emocionais: ser visto, ser ouvido e ser reconhecido. E aí ela faz o questionamento: se as nossas necessidades principais na emoção é ser visto, ser ouvido e ser reconhecido, por que não a gente mesmo não fazer conosco? A gente já se validar, a gente se vê no espelho, a gente se ouvir e a gente se reconhecer por quem nós somos. Ela deixa bem claro que nós, no nosso DNA, nós já temos a vitória, porque 1 entre 400 trilhões de espermatozoides, nós vencemos a corrida. Então é hora da gente começar a se validar. É hora da gente começar a se celebrar por nós existirmos. Somos mais que vencedores, ou seja, invencíveis. Principalmente para quem aceitou Cristo. Aí é que tem que se validar mesmo. Aí é que tem que celebrar todo dia, comemorar. Então o livro, ele fala para que a gente seja mais gentil com a gente mesmo. Não se cobre tanto, não se culpe, não se fique se punindo, porque isso não vai resolver. O que vai resolver, ela deixa bem claro, é você ser gentil. E isso é aprendido. A gente pode ser gentil conosco mesmos fazendo, conforme ela diz, o high five, que é colocar a mão no espelho todo dia e se dar um sorriso e ficar lá se validando, tá certo? Então, coloca o código: seu humor pela manhã afeta a sua produtividade pelo resto do dia. O humor pela manhã chama-se princípio da primeira menção. Boa tarde, Arletinha da França. Tamo juntos. Nosso humor pela manhã afeta o dia todo. É princípio da primeira menção. Assim como começa o dia, vai ser o dia todo. Por isso que a gente precisa começar dando tempo para nós. Precisamos ter um tempo para nós. E o High Five é isso. É você se olhar no espelho. Tem gente que sai tão correndo que não consegue tomar um café da manhã tranquilo. Então o que ela está falando é para que a gente coloque o relacionamento conosco em primeiro lugar. A gente aprender aqui na Terra, porque o primeiro é com Deus. Então é a gente aprender a se amar, se olhar no espelho e ver uma pessoa digna de comemoração, uma pessoa digna de celebração, porque não tem ninguém igual a nós. Somos únicos. A nossa individualidade é muito especial, gente. Ninguém passou pelo que a gente passou na individualidade. Então a gente precisa comemorar tantas lutas vencidas. Tá certo? E onde é que começa a felicidade? Onde é que termina? Dentro de nós. A gente não precisa da validação dos outros para ser feliz. E aí ela fala, Mel Robbins, que a gente não pode odiar o nosso corpo e aceitar e amar a si mesmo ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente se olha no espelho, a gente tem que treinar o olhar, igual está em Mateus 6:22. São teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, não olhe defeitos do seu corpo. Não olhe se está magro, se está gordo, se está baixo, se está alto, se está sujo. Não olhe isso. Olhe dentro de você. Olhe quem você é por dentro. E aí você vai começar a se amar. Porque o auto-amor é que faz com que a gente ame as pessoas. Então coloca assim: preciso amar o meu corpo. E aí a Mel Robbins falou: se você se concentrar no que está errado, você nunca vai mudar. E aí eu vou te explicar por quê. Esse é um dos códigos mais fortes do livro que eu vou falar agora. Então eu peço que você anote, tá? Porque é um sistema que a gente tem no cérebro. Anota isso, que isso vai fazer toda a diferença. Sistema de ativação reticular. É um sistema que nós temos que filtra as informações. Mas como ele filtra? Ele sabe dizer o que é bom e o que não é? Não. O que nós consideramos importante, aquilo que nós focamos, esse sistema entende que é importante. Portanto, se a pessoa fica focando que ela é fracassada, que ela faz tudo errado, que ela faz tudo pela metade, o que esse sistema vai entender? Ele vai entender que isso é importante para você. E ele vai começar a fazer você ser um fracassado
você fazer tudo pela metade, você ser um derrotado. Porque você focou nisso. Olha como isso é forte, gente. Então coloca aí, existe um porteiro na sua mente, na minha mente, tem um porteiro. E ele coloca para dentro aquilo que eu digo que é importante, aquilo que eu coloco foco. Se você coloca foco, que você só faz coisa errada, teu porteiro da mente vai falar, então tá bom, então tudo que é bloqueio aí pode entrar, que ela tá falando que ela só faz coisa errada, gente. Então bora. Aí o porteiro manda entrar, bloqueio, necessidade de aprovação, perfeccionismo, procrastinação, medo, vai entrando tudo. Porque você deixou entrar, você focou no problema. Você focou na treva, você focou no erro. Agora, esse sistema pode ser reeducado. Você pode chegar para o porteiro da sua mente e falar, ei, porteiro, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou governante, eu sou rei, sacerdote, amigo de Jesus, então só deixa entrar aí palavra de Deus, só deixa entrar o que vai me fortalecer, o que vai me fazer feliz, o que vai me fazer grato. Esse sistema de ativação reticular, você pode dizer o que ele tem que ver e o que ele tem que aceitar, o que ele tem que procurar. Essa é uma das principais lições do livro. O que acontece repetidamente, mesmo que seja na mente, o cérebro faz uma rotina do que você está pensando. E aí forma uma trilha neural e começa a tornar parte de quem você é. Por isso que é importante você reeducar a mente para focar no positivo. É o que acabaram de comentar. Aonde foca, expande. E Jesus já tinha falado isso, né? São teus olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então, gente, a grande lição do filme é isso. Do livro. É entender que tem um porteiro na mente que aquilo que a gente considera importante, ele vai mandar para dentro. Então, defina as prioridades da sua vida e fala pro porteiro, só deixa entrar isso aqui. O que me faz crescer, o que me faz prosperar, o que me faz saudável. Tem um porteiro aqui também, tem umas cercas aqui. E é você que decide o que vai entrar dentro da sua boca. Nós somos o que nós comemos. Então, será que a gente está cuidando da nossa saúde? Quem ama seu corpo, cuida da saúde, faz exercício, faz jejum se necessário, tá? Então, por isso que é importante, o livro deixa bem claro, para a gente se validar. Quando eu me valido, quando eu me considero importante, o porteiro da mente vai falar, olha, você é importante, você é amado, você é especial, você é digno, você é capaz. Tem gente que fala, eu não consigo. Aí o que o porteiro vai falar? Olha, gente, ele não consegue. Então, chega aí, bloqueios, pode entrar. Esse é o grande lance do livro, gente. Se você entender que o porteiro da mente vai pegar tudo que você considera importante e vai colocar lá para dentro. E aí a Mel Robbins, ela dá o exemplo de um relacionamento que acabou de se desfazer. Duas pessoas se separaram. O que o porteiro da mente fala? Nossa, aquela pessoa é importante, você tem que ficar pensando nela, mesmo você já tendo se separado. Aquela pessoa é importante. Nossa, era tão bom quando a gente estava junto, pena que a gente brigou. Toda hora, a mente fica voltando no ex, porque você considera importante. Agora, vamos lá, a Mel Robbins falou assim, quando a pessoa conhece se apaixona de novo, ela considera importante a nova pessoa. E o porteiro esquece do ex e começa a pensar só naquela nova pessoa. Olha que exemplo perfeito. É isso que acontece. Se você começar a focar no seu crescimento, todas as crenças negativas não vão ser mais importantes. Se você começa a focar na palavra de Deus, os pecados começam a morrer, começa a perder alimento, o ego vai morrendo. É o que o Rodrigo colocou. Tem a crença limitante e tem a inversão da crença. Crença limitante, não consigo lidar com isso. Invertendo a crença, estou bem, estou seguro, sou amado. Isso aí é outra prática que a Mel Robbins fala para você fazer. Colocar a mão no coração e falar, eu estou bem, eu me sinto seguro,
eu sou amado. Chegou a 120, eu vou compartilhar o código da mentalização no final da live. Vai compartilhando, tá? Então, gente, o livro está deixando claro que quanto mais eu repetir uma crença, mais o porteiro vai deixar entrar. Por isso que eu preciso falar crenças positivas, tá? A gente pode mudar a programação mental. Basta a gente instalar os novos drivers. Quer ver, ó? Programação antiga. As pessoas me machucam. Programação nova. As pessoas dão o melhor que elas podem dar. Programação antiga. Essa vida de prosperidade não é para mim. Reprogramação. Eu nasci para prosperar. Deus se alegra com a minha prosperidade. Programação antiga. Esse negócio de cuidar do corpo nem faz muito sentido, porque um dia a gente vai morrer. Programação nova. O corpo é o meu templo. É o templo do Espírito Santo. E Deus me deu esse corpo. Eu sou mordomo dele. O corpo, na verdade, pertence a Deus. Então eu preciso cuidar do meu corpo. É isso que a gente precisa fazer com todos os pensamentos negativos. Inverte ele. Então é igual a senhora. A senhora, presta atenção nessa história aqui, que ela vai fechar o que a gente está falando do livro, tá? E aí a gente termina aqui. Então olha só. A senhora tinha 2 filhos. Um vendia sandália e o outro vendia guarda-chuva. E todo dia a senhora chorava. Quando dava sol, ela chorava porque o filho que vendia guarda-chuva não ia vender nada. Quando chovia, ela chorava também, porque o filho que vendia sandália não ia vender nada na chuva. Certa vez alguém falou, gente, ô senhora, inverte isso. Quando ficar sol, fica feliz, porque teu filho que vende sandália vai vender. E quando chover, fica feliz, porque teu filho que vende guarda-chuva vai vender. E ela, nossa, mas não é que é mesmo. Então, gente, a gente pode escolher o que a gente quer pensar. Somos livres para escolher o que a gente quer pensar. Então, se a gente pode escolher o que pensa, a gente pode escolher o que não pensa. Olha como isso é fantástico. Ó, vai bater 120 e vou falar. Beleza? Já vou até soltar agora o código já. Vai compartilhando. Então, olha só. A voz negativa, ela odeia ser interrompida. Os pensamentos negativos, eles odeiam ser interrompidos. Então, quando você fala, cala a boca, quando você manda a sua mente calar a boca quando ela está falando coisa errada, eles ficam pé da vida. O ego fica pé da vida, porque a gente precisa da ordem. Tá certo? Então, os pensamentos negativos, eles vão aparecer, mas a gente pode interrompê-los. Igual Jesus fez lá quando estava sendo tentado. Na terceira tentação ele falou, sai daqui. Ok? Então beleza. Ó, já bateu, tá quase batendo. Então é isso, gente. Pensamento a gente vai alimentar com novas crenças, que é o que alguém falou aí, ó, ressignificar. As pessoas são difíceis. Como é que eu ressignifico isso? Deus ama pessoas, então eu amo o que Deus ama. E eu sou uma pessoa, então eu me amo também. Olha como isso é forte. Quem fala que não gosta de pessoas, não gosta de si mesmo. Quem fala que não ama pessoas, não se ama. Então é preciso ressignificar, trocar o driver. O que é família para você? O que é dinheiro para você? Bateu? Então beleza, vamos soltar o código aí. Tá certo? Então beleza. Anota esses códigos. Vou soltar agora o código da mentalização. Já vou falar, beleza? Antes de falar esse código, anota isso aqui, ó. A primeira lealdade que você tem é consigo mesmo. Coloque-se em primeiro lugar. Tem gente que faz tudo pelos outros e nada por si. Eu já fui assim. Tem gente que ajuda os outros, serve os outros, transborda na vida dos outros, mas quando chega na sua vez não quer fazer. Bloqueio de não merecimento, bloqueio de escassez. Então, se priorize. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Dá para se priorizar também. É só você trocar a crença. Tá vendo a crença negativa? Eu tenho filho pequeno, não dá para eu me priorizar. Mentira! É só trocar. Graças a Deus eu tenho filho pequeno e ainda tenho tempo para me priorizar. Porque meu filho é uma benção. Então, gente, acaba com as desculpas. E vamos chegar no mundo real. Ah, não posso correr porque não tenho tempo. Mentira. Você pode correr sim, porque você precisa cuidar da saúde, você ama seu corpo, correto? Então, pra gente fechar aqui, ó, 2 tipos de pessoas. As que veem obstáculos e as que veem oportunidades.
Dois tipos de pessoas. Quem você é? A que vê obstáculos ou a que vê oportunidades? Quem é você? Na fila do pão. Tem gente que fala que é o padeiro, tem gente que fala que é o dono da padaria, tem gente que fala que é o dono da franquia. Vai de acordo com a sua visão, tá certo? Então, agora eu vou te dar o código. Anote aquilo que você quer. Anote os seus sonhos e leia todos os dias. Aí o porteiro vai falar, isso é importante para você? Então eu vou realizar, eu vou te ajudar. E vai começar a mandar um monte de energia, um monte de princípio. Anote os seus sonhos e leia-os todo dia. Meu sonho é esse, meu sonho é esse, meu sonho é esse. Tá? E haja, claro. Porque se a gente não agir, o sonho não realiza, né, gente? E aí isso foi efeito Zeigarnik, o nome disso. Efeito Zeigarnik. Quando a gente escreve, o segurança da mente recolhe aquilo que a gente escreveu. Então, toda vez que a gente escreve algo, nós estamos, na verdade, remodelando o cérebro. Por isso que eu tenho que escrever. Porque o cérebro, ele vai entender que é importante e vai começar a agir a teu favor. Tá certo? E aí, vem agora o grande código do livro, tá? Que eu vou falar aqui, que é sobre mentalização, tá? Então vamos lá, gente, olha só. No final do livro, a Mel Robbins, ela falou que não adianta a gente mentalizar só o final do que a gente quer. Tem gente que já quer vencer uma maratona, já mentaliza a pessoa lá no pódio. A Mel Robbins deixou claro aqui, provando cientificamente, que não tem como a gente fazer uma boa mentalização mentalizando só o final. Então o grande código é esse. Coloca assim: eu preciso visualizar os pequenos e difíceis passos ao longo do caminho para alcançar meus sonhos. Vou repetir. Eu preciso mentalizar os pequenos e difíceis passos ao longo do caminho para a realização dos seus sonhos. Isso vai fazer toda a diferença. E é aí que está o segredo. Por que tem gente que mentaliza e não dá certo? Porque está mentalizando só o final. O grande segredo é visualizar as ações que vão te levar até a vitória. Então anota isso. O grande segredo é mentalizar, visualizar as ações que eu preciso realizar para alcançar a vitória. Olha só que código que vai mudar para sempre a nossa vida. A nossa mente foi projetada para ajudar a realizar os nossos sonhos. Então, gente, a chave é se colocar em primeiro lugar e visualizar o caminho. Ou seja, quer ganhar maratona, você vai se visualizar acordando cedo, tomando seu shot lá, que é água, limão, própolis, sal rosa, se vestindo. Você vai visualizar você correndo, suando, cansado, transpirando, quase não aguentando mais. Isso é a fé, é o que o Pablo falou. Então, é os pequenos e difíceis passos ao longo do caminho que vai me levar à vitória. Nossa, passa isso para os outros. Ensina isso para os outros. Mentalizar os pequenos, o processo, como a Giane falou. É isso que a gente tem que visualizar. A gente lá fazendo flexão, correndo, fazendo alongamento, treinando, participando de corrida. Isso vale para qualquer coisa na vida. É mentalizar o processo. Lembrei agora do Michael Phelps. O cara, medalhista olímpico de ouro, era só ouro, ouro, ouro. Mas qual é o segredo do Michael Phelps? Ele, antes de pular na piscina, ele mentalizava todas as possibilidades. Ele pulando assim, ele pulando para lá, ele no meio ficando de um jeito. Então, gente, é mentalizar o processo. Shot é uma coisa que os atletas costumam tomar para melhorar a imunidade, não só atletas, mas as pessoas, né? Então, geralmente toma 500 ml de água morna, meio limão, uma pitada de sal rosa e 5 gotas de própolis, tá? Toma de manhã. Aí o organismo ativa, fica mais produtivo. Então, gente, pega essa chave e leva
para as pessoas que você ama. Mentalizar o processo. Michael Phelps foi campeão porque ele fez isso. E não duvido que vários atletas fizeram isso também. Michael Jordan, Rafael Nadal, Lionel Messi. Essa galera tá mentalizando o processo. Por isso que tá dando certo. O que é o boot, senão a mentalização do dia? É isso aí, a dica do Zairo aí, gente. Segue o Zairo, o cara é maratonista, tá mandando ver na corrida. Parabéns, Zairo. Ó, o sal pode ser integral, não precisa ser rosa, beleza? Só não pode ser refinado, tá, gente? Esquece açúcar refinado. O açúcar, você pensa que ele te dá energia? Mentira, ele te tira a energia. Por quê? Porque ele faz você ter que produzir insulina para metabolizar o açúcar. Além disso, ele alimenta células cancerígenas, ele te deixa lerdo, te deixa com sono. Esse é o perigo do açúcar refinado. Então, toma cuidado. César Cielo também, Zairo falou. Então, gente, é mentalizar o processo. Fazendo a primeira venda, fazendo a segunda venda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª, a 20ª, tendo 100 seguidores no Instagram, sendo 200, depois vou mentalizar 400, depois 800, 1.600, 3.200 e vai mentalizando. Chegou, mentaliza a dobra. Chegou, mentaliza a dobra. Chegou, mentaliza a dobra. Anota esse código. Chegou, mentaliza a dobra. Como assim, Bruno? Chegou nos R$1.000 guardados? Agora eu vou para 2.000 guardado. Chegou no 2.000, vou para 4.000 guardado. Andou 1 quilômetro? Agora eu vou 2. Andou 2, vou 4. Beleza? Então, gente, esse livro, fantástico. Um único hábito pode mudar a sua vida. Então faz um print aí, ó. Vou fingir que isso aqui é um espelho. Vai lá. Show de bola. Beleza? Vamos finalizar a live, então, trazendo a modelagem e a empresarização. Tá bom? Tomar o shot em jejum. Tá bom? Jejum é melhor. Vamos lá, então. Carlos Wizards foi o cara que a gente modelou. E eu vou trazer aqui 5 códigos dele. Tá? Primeiro código do Carlos Wizard. A vida é sempre para frente, nunca. A vida é sempre daqui para frente, nunca daqui para trás. Então, anota isso. A vida é sempre daqui para frente, nunca daqui para trás. Não precisa nem explicar, né? O próprio pensamento já deixa claro que é daqui para frente. As fases do empreendedor: sobrevivência, conforto, missão, legado. Vamos lá? Sobrevivência, conforto, missão, legado. As 4 fases do empreendedor. Começa sobrevivendo, depois ele adquire um conforto, depois ele vai para a missão e, por fim, o legado, o propósito, de fato. Tá certo? Próximo. Se você não lutar pelo futuro que quer, terá de aceitar o futuro que vier. Isso aqui é um chute na cara, né? Se você não lutar pelo futuro que quer, você terá de aceitar o futuro que vier. É forte. Então vamos lá. Próximo código. Venda não é dom. Venda é técnica. Tudo é o que a gente falou no início da live. Você precisa de 300 horas de prática para você dominar algo. Quer aprender a jogar tênis? 300 horas praticando. Quer aprender a correr? 300 horas praticando. Quer aprender a fazer comida? 300 horas praticando. É isso. Tá? Próximo código que ele trouxe. O desafio de cada um é descobrir seus talentos e transformá-los em fonte de renda. Ou seja, o que vende é a sua habilidade. Você tem a habilidade de falar inglês? Gente, na minha mentoria, eu coloco os resumos completos do 10 em 1, tá? Então, quem quiser entrar para minha mentoria, manda um direct, tá? Com vagas abertas. Te ensina a prosperar nas 12 áreas da vida. A gente tem um grupo forte lá, 60 pessoas querendo prosperar com força total. Se você quiser fazer parte, manda um direct, quero participar da mentoria. Eu auxilio também aí na questão do 10 em 1 que está com dificuldade, tá bom? Então, ó, anotou? Preciso descobrir meus talentos. Se você tem um talento de algo, você precisa aprender a gerar com ele uma fonte de renda. Você sabe falar em público? Você pode transformar em fonte de renda, criando um curso. Você sabe se alongar?
pode transformar numa fonte de renda. Então, Carlos Wizard, ele fez isso com os empreendimentos dele. Sabe falar inglês? Transforme em fonte de renda. Quais são as suas habilidades? Coloca assim, ó, não é a minha história triste que vai vender, nem a minha história boa que vai vender. É a minha habilidade. Gratidão, Zaire. É a minha habilidade que vai vender. Então, quem ainda não começou a criar seu produto, começa com a sua habilidade. Não tem habilidade, aprende. Você pode aprender e monetizar e transformar em renda. É o que Carlos Wizard está falando. Não dá mole. Aprenda uma habilidade e transforme ela em renda. Principalmente no digital. A gente precisa dominar o digital. Aprender a mexer no Canva, no Instagram, no YouTube, no TikTok. E transbordar a mensagem do reino. É para isso que a gente está aqui. É para isso que teve a pandemia também. Olhando com bons olhos. É para a gente acelerar o tempo. Porque tem alguém voltando. Jesus Cristo. Então ele está ativando, dando a oportunidade dos filhos se ativarem. Para poder transbordar. Você, só você é um movimento. Eu sou um movimento. Nós somos o movimento do reino na terra. Então coloca, eu sou o movimento do reino na terra. E eu preciso 3 coisas para ativar esse movimento. Coloca aí, para eu ativar esse movimento eu preciso de autoconhecimento, mergulhar dentro de mim. 2, desbloqueio. 3, networking. Me conectar com gente. Tem gente que não está se conectando com gente porque tem bloqueio de timidez. Porque a mãe chegou e falou, meu filho, não fale com estranhos. E a pessoa não desbloqueou até agora, ela não consegue se conectar, não consegue fazer network. Então desbloqueia. Porque a mensagem ir de pregar é todo mundo. Todo mundo. O evangelho do reino. Está escrito assim. E só então virá o fim. Fim de quê? Fim da maldade, fim da guerra, fim da morte, do luto, da dor. Está escrito lá em Apocalipse. Carlos Wizard, 2 códigos para fechar. Quer remover montanhas? Comece carregando pedras. Tá bom? Comece carregando pedras. E aí você vai mover montanha. Jesus falou isso também. Diga para aqueles montes, passa daqui e vai para lá. Ou seja, diga para o problema, sai daqui. Diga para a culpa, sai. Porque não tem mais condenação. Para quem está em Cristo Jesus não tem condenação. Então, desbloqueia da culpa, desbloqueia da condenação. Você já foi justificado pelo sangue de Cristo. Entenda isso. Se você aceitou Jesus e segue o Divino Mestre, você já foi justificado. Mas, Bruno, eu ainda estou pecando. Porque a conversão acontece no processo. A carne, ela foi contaminada. Então, por isso que todo dia a gente precisa higienizar a mente. Fazer a mentalização. Mergulhar na fonte que é Deus. Tá bom? E por último, seu exemplo é a sua maior fonte de influência. Seu exemplo é a maior fonte de influência. Então, pega esse código e ajeita a sua vida para que as pessoas vejam Jesus em você. Tem gente que fala assim, a própria Mel Robbins falou, a gente tem que ser a melhor versão de nós mesmos. E eu digo o seguinte, a gente tem que ser a versão que Deus tem para nós, que é Cristo. Até que se forme Cristo em nós. Tenhamos a mente de Cristo, o coração, o olhar, a fala, o pensamento. É um processo. Então, a nossa melhor versão é Cristo. Pode escrever assim, a minha melhor versão é Cristo. Porque é a minha versão original. Eu sou dele, você é dele. Está escrito isso também, tá, gente? Tudo é nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Está na palavra. E para finalizar a live, nós tivemos aí a Top Empresários, tá? Bruno, eu quero desbloquear, como é que eu faço? Ação. A ação é que desbloqueia. Tá com necessidade de aprovação? Coloca o celular na sua frente, aperta ao vivo e começa a transbordar. Tá com perfeccionismo? Se vê alguma coisa que não tá 100%, vai assim mesmo. Vai com 90%, mas vai. Age. Não fique esperando. Ah, mas eu preciso de conteúdo para lançar minha mentoria. Não, conteúdo você vai fazer durante. Já sai lançando. Ah, mas meu e-book não está completo. Vai do jeito que dá.
e vai melhorando com o processo. Quando você faz a primeira vez, as próximas fluem. O importante é o primeiro passo. Gente, se a gente tiver noção da importância do primeiro passo, você vai desbloquear muito rápido. Porque depois do primeiro, os próximos são muito mais fáceis. Então, para desbloquear, você tem que agir. Quer desbloquear da procrastinação? Você vai colocar data. Até tal data eu vou fazer isso e acabou. Quer desbloquear da procrastinação? Faça um compromisso público. O que é compromisso público? É você falar com alguém que você confia. Fulano, até tal dia eu vou eliminar 3 quilos. E pode me cobrar, senão eu vou te pagar R$1.000. E aí, dá conta de fazer um compromisso desse? Você vai correr igual um doido. Igual uma doida. Compromisso público desbloqueia. Eu destravei o meu e-book fazendo compromisso público. Eu falei com um amigo meu assim: até o fim do ano vai sair o e-book. E aí, dia 31 de dezembro saiu. Olha só como é que é forte, né, gente? Faz compromisso público, faz que dá certo. Eu sou prova disso. Para finalizar, código da venda. Então nós tivemos a mentoria com a Sabrina Nunes, se eu não me engano. Sabrina Nunes. Ela vende semijoias. Ó, Deise também, ó, fez compromisso, gravou todos os dias. É muito forte o compromisso público. Então, o código que a Sabrina trouxe pra gente é o seguinte: com a pandemia, as vendas na internet subiram muito. Então a gente precisa começar a vender na internet. E aí, ela deu a dica. Você não é para vender igual para todo mundo. Cada pessoa é de um jeito. Então você vende personalizado. É isso que funciona no digital. E aí ela deu várias estratégias. Fazer live shop, que chama, né? Uma live vendendo produto. Você ter... Ela falou que o site é um espaço de chão na internet. Quanto maior o número de pessoas que te visitarem, mais compras você vai fazer. Quem vende está resolvendo um problema. Então você que tem bloqueio com vendas, vamos desbloquear agora isso aí. Vender é resolver um problema de alguém. E aí eu vou pegar o código da Sabrina. Vender é abençoar. Você abençoa a pessoa com o seu produto, seu serviço, e a pessoa te abençoa com o dinheiro dela. Desbloqueou? Vou de novo. Vender é abençoar. Você abençoa a pessoa com o seu produto e ela te abençoa com o dinheiro. Pronto, desbloqueou de venda. Mas Bruno, eu tenho pavor, porque alguém te bloqueou. Só isso. Por que eu preciso vender, Bruno? Para realizar seus sonhos. Para realizar seus sonhos você precisa vender. Tá? Então, gente, foram esses os códigos da semana 9. Amanhã começa a semana 10. Quero agradecer pela sua presença aqui. Quero agradecer pela sua energia que você trouxe. Dá para sentir que todos aqui querem prosperar, querem subir de nível, querem crescer no entendimento da palavra de Deus, querem desbloquear para valer, querem transbordar e muitos já fazem isso. Parabéns. Que a gente continue juntos transbordando, que a gente continue juntos aprendendo e que a gente continue juntos desfrutando. Esse é o segredo da vida. Anota aí: aprender, desfrutar e transbordar. Tá certo? Vai ficar salva para quem quiser reassistir. Vou colocar nos grupos de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp, manda aí quero entrar para o grupo de WhatsApp. Tá? Manda um direct aí. E amanhã, 5 horas, ó, bora acordar para a live da semana 10. Tá bom? Vamos fazer a mentalização. Um abraço aí aos irmãos estrangeiros da Espanha, da França e a nós brasileiros aí. Estamos juntos pelo reino a serviço do Rei Jesus. Respira fundo aí. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Gratidão pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua sabedoria. Mentaliza agora todos nós juntos, de frente do trono de Deus. E estamos recebendo instruções do próprio Senhor para esses tempos do fim. E Jesus começa
a enviar bênçãos de desbloqueio. Aquela timidez que a gente tinha, agora a gente tem uma coragem de transbordar. Aquela procrastinação que incomodava, agora a gente não deixa mais nada para depois. A gente faz tudo que precisa ser feito, com equilíbrio, com alegria. Aquela necessidade de aprovação acaba de ser morta. E agora a gente já se sente aprovado por Deus, já se sente pronto para transbordar, para fazer live, para criar e-book, para fazer mentoria, para fazer palestra, para falar com as pessoas a transformação que a gente está tendo, para trazer pessoas para esse caminho. Aquele bloqueio de autossuficiência que não deixava a gente pedir ajuda, também acaba de morrer. E a gente começa a pedir ajuda, perguntar como se faz as coisas, perguntar quem sabe fazer. Você começa a perguntar coisas que você nunca tinha perguntado, porque você tinha medo ou era tímido. Aquele bloqueio do medo, ele acaba também de ser atingido. E você passa a ter uma coragem para aprender, desfrutar e transbordar, porque a vida está passando. E você entende que ela é um presente de Deus. Aquele bloqueio de passividade, em que você esperava as pessoas te mandar para fazer as coisas, também vai embora agora. Em nome de Jesus. E agora não precisam ficar te mandando. Você mesmo já toma iniciativa e faz aquilo que precisa ser feito. Aquele bloqueio de perfeccionismo que te impedia de terminar as coisas, de produzir resultados, ele também acaba de ser atingido. E você começa a ser uma pessoa que executa, que faz, que produz. Respira fundo. Aquele bloqueio de rejeição, que falaram que você não era amado, vai embora agora, porque você se sente amado. Você é amado desde antes da fundação do mundo. Jesus deu a vida por amor a nós. Deus nos ama. Ele ama pessoas incondicionalmente. Não faz acepção. E você se sente amado. Você sorri. Você começa a sentir uma energia nova entrando dentro de você. E aquele bloqueio de rejeição não existe mais. Respira fundo. E diga: eu sou um filho do reino, um filho amado, um governante. E eu vou acelerar a volta de Jesus aqui na Terra. Com o meu estilo de vida, com o meu transbordo. Por meio da minha vida, as pessoas vão conhecer o reino, vão se aproximar de Jesus, vão amar a palavra e vão cumprir o seu propósito. Esfregue as suas mãos. Já é. Muito bem, gente. Está aí. Live, semana 9. Lancei o segundo e-book. Quem quiser comprar, está no link da bio. Tem todos os resumos do 10 em 1 do ano passado das mentorias. 52 resumos. Está lá no link da bio. E-book. Os códigos do programa 10 em 1. Então, se você quiser, vai lá, adquire o livro e você vai conseguir ter muitos códigos para você transbordar. 52 lives completas. Resumo completo mesmo, tá, gente? Não é parte do resumo, não. É o resumo inteiro. Gratidão pela sua vida. Faça uma excelente noite. E toda live da noite eu vou falar para você o seguinte: escolha 3 tarefas antes da meia-noite e vai realizar. Vai com tudo. Come com farinha essas tarefas e vai para cima. Você é amado, você é amada. Estamos juntos além do fim. Um forte abraço e fique na paz de Deus. A gente se vê. Até quarta-feira, live de princípios, hein, gente? Vamos falar do princípio da iniciativa. Se você está demorando para ter iniciativa, vai lá, quarta, 8 e 1. Um abraço, até a próxima. Fica com Deus. Até.